Cara, eu preciso mais. Eu fiz algumas perguntas para vocês antes do café, agora eu quero as respostas. Esqueci. Que a ciência... 2 dias bons. Não existe uma resposta. Não? E o que é que você está fazendo aqui? Tentando ver se... O que é que seu orientador faz? Oi? O que é que seu orientador faz? Tô aqui para pirar mais. Por que é que estão me pagando uma bolsa para eu estar aqui? Eu recebo uma bolsa do governo para fazer ciência. Por quê? Quem tem potencial é corrente. Vamos lá, gente. Vocês já responderam, vocês só não têm confiança na resposta de vocês. A ciência é uma filha da filosofia. Isso fui eu que disse. Mas a partir do que eu respondi aqui... Sim, mas eu quero a resposta de vocês. A minha eu já sei. Eu acho que Eu concordo o com governo paga a tua bolsa porque eles têm que fazer isso. Porque eu sou chato e fiquei pentelhando eles. Fiquei perguntando, por que vocês não vão me dar a bolsa? Por que você acha que precisa de uma... Eu preciso porque eu preciso pagar minhas contas. Mas podia ter escolhido outro meio mais fácil, né? Estudar é trabalhar. Porque ciência é uma coisa... Não, estudar é estudar. Eu não recebo 13º, eu não recebo férias, eu não tenho direito trabalhista, não tenho aposentadoria. Eu tenho 33 anos e só trabalhei 2 anos na minha vida. No tempo que eu não estava na universidade. Oi? O governo me paga pra estudar, tem bolsa na faculdade. E aí? Por quê? Porque eles precisam de alguém que saiba ver... Eles precisam de alguém para limpar tubo de ensaio, placa de peito e cocô de rato no laboratório? Não, precisam de alguém que viabilize as coisas um dia, seja... Não sei, não. Não sei se eles estão se importando com a natureza, mas... Não só, mas tipo, eles querem que sim, o seu estudo possibilite respostas para os problemas da sociedade. Problemas da sociedade. O que é que a sociedade tem a ver com a ciência? Tudo. Por quê? Porque a ciência vai afetar tudo, todo mundo. Tipo, as coisas que acontecem que a gente estuda, quer dizer, tô viajando, eu acho. Você acha que a ciência afeta o padre lá na missa dele? Claro. Afeta Só afeta, sempre afeta. o trabalhador lá na fazenda dele, capinando? Lógico. Mas vai afetar. Então o que é a ciência que afeta tanta gente assim? A minha mãe não sabe o que é ciência. Já faz 5 anos sem ciência. Mas existe. Existe. Quando eu falei que não tinha resposta. Existe. Existe resposta para tudo. Uma definição. Existe. Várias. Não, então são conceitos. Não. Conceitos. São definições. Não, tem várias definições de espécie, mano. É o estudo dos mecanismos que guiam processos que formam padrões. Ciência é o estudo dos mecanismos. Isso é metafísica. Ótimo, metafísica. Nem sei o que. Por incrível que pareça, foi uma das primeiras respostas estava certa. Uma das primeiras coisas que vocês disseram. Meu Deus, agora se fode a nossa cabeça que a gente lembra da primeira resposta. Claro! Conseguimos ter informações pelo conjunto de métodos. Qualquer tipo de conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento. Obter informações pelo conjunto de métodos. Esses métodos sejam aplicados. Responder perguntas. Sobre Sobre os mecanismos do processo. A nossa faz ali. vai aplicação, essas respostas em uma só. Eu tinha um professor que dizia que aluno é que nem laranja. Quanto mais você espreme, mais suco sai. Até ficar só o bagaço. Eu ainda acho que a base central é o método. É o método. É o princípio do método central. Qual foi a primeira coisa que vocês falaram quando eu perguntei o que era ciência? Só isso? Sério agora. É isso, gente. Aí, que vocês passaram a manhã inteira tentando responder. Só isso. Só isso.
Por quê? Só isso. O que é que diferencia ciência de não ciência? Na religião, por exemplo, o conhecimento ele vai ser subjetivo, tem a ver com a experiência, ele não vai ser sistematizado. Tipo, sei lá, na filosofia... Em que religião? Porque todas, assim, sei lá... Você... Todas têm o mesmo conhecimento? Sim, porque sim, você vai ter a dúvida, a pergunta e você vai ter a resposta. Conhecimento sendo definido como resposta para uma pergunta. Exatamente. Todos vão ter a mesma resposta? Não vão ter a mesma resposta. Esse é o ponto. Você pode botar a mesma resposta através dos métodos. Ciência é dogma? Por incrível que pareça, tem uma porrada de dogma na ciência. A gente vai chegar lá. No final você vai conseguir falar pra gente certinho que é isso. Eu acabei de falar. Ciência é isso aqui, gente. Conhecimento sistematizado através de um método. É isso. O bicho vai pegar agora. Essa foi a parte fácil. Ciência para não ciência. É que a não ciência ela vai ter essas dúvidas, vai buscar respostas, mas não vai ser possível chegar sempre à mesma resposta porque não Por quê? é sistematizado. Porque não tem um Não? método. Não? Não é isso? Calma, não vai. Se mantenha firme na sua resposta. Calma. Vai de novo. Não volta. Vai, Jéssica. Vai de novo. Foca. De novo, que agora a gente vai apresentar. Ele vai ficar te tirando de dúvida. Tenha certeza daquilo. Eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para confundir. Por enquanto. A não ciência vai ser a mesma coisa. Vai buscar perguntas para respostas para as perguntas das coisas do mundo, mas não através de algo, gente, repetitivo não, mas tipo, não vai chegar sempre a mesma resposta, não vai tirar uma maneira de responder. Assumindo que os dogmas da religião sejam verdadeiros, ou seja, que exista uma entidade superior para a qual você reza e obtém suas respostas. Você não está repetindo o método aí? Você pegando todas as religiões, você estaria repetindo? Dentro de uma religião. Você não está repetindo o método, você não está... Por exemplo, no catolicismo, quando você peca, você reza, faz a sua penitência para expiar os seus pecados. Mas os processos e mecanismos, a gente já está muito colocado com esse processo e mecanismo. Os processos e mecanismos são isso. O processo é expiar os pecados e o mecanismo é a penitência. Sim, Mas é que eu tô E o padrão é ir para o céu. Ou para o inferno. Mas tem religião que não tem esse mesmo. Mas tem outros mecanismos e processos envolvidos. Foi a mesma pergunta, não. Para a mesma pergunta você tem um monte de respostas? De respostas, não é padronizado. Mas a religião é uma coisa padronizada. A religião é uma coisa padronizada. É bem padronizado. Você falando que é? Não. No sentido de... O catolicismo é extremamente padronizado. O islamismo é extremamente padronizado. O judaísmo é padronizado há mais de 6.000 anos. Como Deus surgiu, sabe? Eles vão chegar Uma segue uma. a resposta Não, diferente. tipo, é a diferença de Deus. Cada religião eles acreditam em Deus diferente. Ai, gente. Mas é padronizado. O que separa a ciência da não ciência é que a ciência ela é um conhecimento sistematizado através de um método. Que método especificamente? Essa é a diferença. Depende da sua pergunta. Entendi. Não. Não? Método científico. Ah, tá. O que é o método científico? Vocês me disseram que alguns de vocês tinham formação formal. Que através de experimentos te levam a uma conclusão. Experimentos te levam a uma conclusão. Não, é observação. Eu não estou dizendo que está errado, eu só estou querendo clarificar o que vocês estão dizendo. Método científico é uma pergunta. O método científico é uma pergunta? Não, é que eu estou tentando falar. Uma das etapas É uma das etapas, no caso. Eu acho que a não ciência é dogmática, então não tem o que questionar, é isso e pronto. A não ciência é dogmática? Existem vários dogmas. Filosofia é dogmática? Não, religião, no caso. Não equacione não ciência com religião. Religião não é ciência, mas nem tudo aquilo que não é ciência é religião. Tá? Vamos com calma aí. Beleza? O que é o método científico, gente? Observação, pergunta. É o que vocês estão aqui para aprender. Isso são os passos do método científico. Que é o que está
É elaboração de São as etapas. São Mas várias esse método etapas. para testar o conhecimento e sistematizar? Não. Por que é que a gente começou a fazer ciência? História da ciência. Eu peguei essa matéria. Tinha muita coisa pra... Devia ter pego. Eu peguei essa matéria por curiosidade. Quando surge a ciência? Para explicar os processos naturais. Não, quando? Na história da humanidade. Em que período surge o que se conhece hoje em dia como ciência? 1500 a.C. Antes de Cristo? Acho que depois é filosofia, né? Tipo, eu não sei a data. Filosofia vem lá dos tempos antigos, dos gregos, mesopotâmicos. Eu fiz uma cadeira de filosofia na faculdade que falava que a ciência ela tinha vindo depois da filosofia. A gente Concordo. Depois. falou que não, depois da filosofia. Sim, mas a gente tem 10 mil anos de história, gente. Mas é que, tipo assim, ó, o que eu li, os únicos textos que eu li nessa cadeira de filosofia falava exatamente isso. Que a filosofia era desvalorizada porque quando a coisa ficava... A filosofia era viajar na batatinha. E quando a viagem ficava certa, virava uma ciência. Por isso que a filosofia vivia viajando. Todo mundo concorda com essa explicação? Não. É isso. Quem não concorda com essa explicação, por quê? Os alunos de filosofia não concordam com essa explicação. Não concordo. Meu orientador é filósofo e ele concorda com essa explicação. Meu ex-orientador. Então, eu tô errado. Mas eu não é, cara. Não, você não tá errado. A ciência, como ela existe hoje, surge com o renascentismo. A ciência, como ela existe hoje, surge da evolução da história natural, filosofia natural, para ser mais exato. Quando foi necessário responder perguntas para solucionar problemas práticos. Qual foi a época que a gente precisou mais solucionar problemas práticos que levaram a avanços tecnológicos? A Revolução Industrial. Um pouquinho antes disso. O que é a Revolução Industrial? Renascentismo? Iluminismo? Pelo que eu me lembro da matéria, começou com Aristóteles, Platão, aquelas coisas, né? Eles já começaram a responder perguntas. Mas já não era ciência, não? Acho que já era. Já por quê? Eles faziam assim. Aristóteles afirmou categoricamente que os homens têm mais dentes que as mulheres. Mais dentes? Ele deve ter feito uma amostragem. E que golfinhos eram peixes. Aí ele viajou. Quantos dentes você tem? Quantos dentes você tem? Tirando os sisos. Eu tô com siso aí. Eu não sei fazer isso. Não existe diferença entre o número de dentes dos homens e as mulheres. Mas Aristóteles afirmou que existia. Ninguém refuta. Ele achava que tinha mais homens? Homens tinham mais dentes que mulheres. Sinceramente, Não necessariamente se a gente tem lá. Que ele era. Sabe que outra coisa que eu li na vida, depois que eu prestei atenção, foi um livro de autoajuda, assim, porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor, sabe? O cara falava que toda a diferença entre homem e mulher vinha desde o tempo das cavernas, assim. Que o homem dormia do lado da porta porque ele queria proteger a mulher e essas coisas todas. Então esse negócio de ele queria correr dente... primeiro, né? Esse negócio de dente pode vir daí, entendeu? Não sei, gente. Vamos viajar. Vamos deixar a psicologia evolutiva Então, para longe daqui. Não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus, senão a gente não sai daqui hoje. Mas esse negócio de dente não pode ser a luz, né? Ele pensou, tipo, Antigamente, você tinha que responder perguntas para resolver problemas. Certo? Hoje em dia também. Qual é a diferença do que a gente faz hoje para o que Aristóteles fazia? A gente testa, quem foi que falou? A gente testa. Tá, é uma boa resposta. A gente testa. E daí? Eu acho que antigamente eles era mais observação, assim, o teste deles era observação, porque eles partiram de base nenhuma. Acho que a gente testa porque a gente já tem uma base que leva a isso. Eu acho que partindo de uma base nenhuma, o meu teste seria uma observação, porque ele observou que os golfinhos nadavam e ele achou que era peixe.
Em inglês, até hoje se usa a palavra fish para descrever qualquer coisa que viva dentro da água. Starfish, jellyfish, é tudo peixe. Então, o método científico é um método de se fazer ciência. Fazer ciência é gerar conhecimento, certo? Só gerar conhecimento? Qual é a diferença disso para os outros métodos de geração de conhecimento? Nós temos aqui nomes que foram citados algumas vezes aqui: Platão, Sócrates, Aristóteles. Nós temos o método religioso de buscar inspiração divina, respostas de uma entidade superior para o seu dilema. Nós temos o pensador, que é o símbolo máximo da filosofia, pensar sobre os problemas até chegar numa conclusão, uma resposta. O que é que isso é diferente da ciência? O que é que a ciência tem que esses outros métodos não têm? A ciência não existe verdade absoluta. A ciência é sempre contestável. Assim. Todo mundo concorda? Sim. Você contesta o remédio que seu médico te dá? Sim. Você contesta? Eu contesto. Pode ser que ele não esteja... Pode ser um efeito placebo. Você contesta o engenheiro que construiu sua casa? Então... Mas aí depende do quanto de conhecimento você tem em alguma coisa. Se uma pessoa tem muito mais conhecimento de alguma coisa, você tem que, de certa forma... Então a ciência é só... Alguém contestou ele antes. Então, se alguém contestou ele antes, você tem que confiar nas pessoas até ele chegar ali. Tudo bem, ciência é um construto social, você tem que até certo ponto confiar nas pessoas, por mais que isso seja prejudicial à sua saúde. Mas é só isso que diferencia o método científico? Não, o método científico usa experimentos, usa coisas que podem ser repetidas no futuro. Eu acho que o método científico seria os procedimentos adotados, né? Assim, tipo, no caso da ciência, você vai responder uma pergunta, primeiro você vai começar com a observação. Vai partir da observação e aí... Esses métodos antigos, não científicos, eles são confiáveis e repetíveis? Se duas pessoas pensarem sobre a mesma questão, eles vão chegar à mesma conclusão? Não? Se você rezar para dois deuses diferentes, você vai obter a mesma graça? Não. Eu acho que depende. Acho que sim. Se duas pessoas rezarem na mesma missa, vão obter a mesma bênção? Não. Depende do que você está querendo uma coisa. Tudo depende. Você não sabe nem se existe do modelo. Então, vamos mudar um pouco essa questão, para vocês entenderem por que o método científico é importante. Como se gera o conhecimento? A gente já chegou à conclusão que o método científico é geração de conhecimento, correto? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Alguém se abstém? Observar o mundo é suficiente para gerar conhecimento? Não? Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Mas isso é necessário, mas não suficiente. Necessário, porém não suficiente. Ótimo. E pensar sobre o que você observou. É suficiente? Qual seria o próximo passo? Testar. Antes de testar. Criar hipóteses, premissas sobre o que você pensou. A gente vai chegar na definição de hipótese e premissa daqui a pouco. Gerar pergunta, não sei. Pergunta. Antes de tudo, você precisa estruturar a sua observação. Nada sem estrutura pode ser testado, pode ser examinado. Você não pode fazer nada se você não tiver uma estrutura mental do que você quer fazer. E a gente vai chegar lá. Então, o que fazer? O que fazer? Fazer ciência.
Então, vocês chegaram aqui em 3 características da ciência. 3. Quais foram? Pode chutar, gente. Não precisa estar certo, pode chutar. Oi? 3 palavras. 3 características. Replicação. Método. Confiabilidade. Vocês concordam? Método. Pergunta. Você já tem o conhecimento, agora, uma ideia do que é ciência. Falta estruturar só. Vocês observaram várias opiniões dos colegas de vocês e suas sobre o que é fazer ciência, né? Agora vamos estruturar isso numa coisa com a qual a gente possa trabalhar. Como eu disse, conhecimento não estruturado não serve para nada. A ciência ela tem 3 características que são importantíssimas para você fazer qualquer coisa com ela. Ela é sistemática, significa que você padroniza, você tem um método para fazer as coisas. Ela é replicável, significa que você, repetindo o procedimento, repetindo exatamente o procedimento nas mesmas condições, você chega ao mesmo resultado. E ela é contestável. Você pode provar que alguém está errado, se você tiver os meios para isso. Claro que ninguém aqui tem um LHC para provar que o bóson de Higgs não existe. Mas se você puder ter acesso aos dados deles, você pode contestar os dados, as conclusões a que eles chegaram. Certo? Essa era a ideia de ciência que vocês tinham? Antes de começar a aula? Mais ou menos? Sem saber definir. Sem a definição. Não tinha sistematizado isso. Então, como eu disse, primeiro a gente precisa quebrar em pedacinhos para ver como é que funciona. O que é um problema na biologia. Não sei se vocês já viram uma frase de Douglas Adams que diz que para você entender como uma coisa funciona, você precisa desmontar ela. O problema de fazer isso na biologia é que quando você desmonta um gato, a primeira coisa que você tem é um gato que não funciona. Isso é um problema sério na ecologia que a gente vai chegar amanhã, talvez. Por que essas características são importantes na ciência? Por que é tão importante você ser capaz de sistematizar, replicar e contestar? Porque é isso que diferencia a ciência das outras formas de conhecimento, da filosofia, da religião, da metafísica. Por quê? Você precisa sistematizar para você poder replicar. Você precisa conseguir replicar para você poder contestar. E por que é importante contestar? Porque é o que diferencia das outras ciências, eu acho que das outras ciências? Das outras formas de conhecimento. Porque daí você não está gerando um dogma, você está gerando uma coisa que você contestou, você comprovou, é isso, ou não é isso. Se surgir de novo uma situação parecida ou similar, você tem base para poder responder o que você esperaria. Para você poder gerar um padrão, de repente. Sempre que eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, sistematização e replicabilidade estão ali. Você só pode replicar se você tiver um sistema. Se você juntar tijolos, cimento e madeira, vidro e outros ingredientes na mesma ordem, na mesma estrutura, você vai chegar na mesma casa. Por isso que você tem uma planta para fazer a casa, certo? Se você não aplicar o procedimento da mesma forma, você não vai obter os mesmos resultados. Então você não está seguindo o sistema correto, certo? Por que isso é importante? Por que você precisa ter uma sequência lógica de passos? Ciência é nada mais, nada menos que a aplicação da lógica à geração de conhecimento. Por lógica, entenda-se o sistema de provar se afirmações são verdadeiras ou falsas. Isso é a definição de lógica que a gente vai usar aqui. Não é como ocorre a natureza? Como ocorre a natureza? A natureza ela tem uma sequência lógica. As coisas também. Você está tentando... A gente assume que a natureza segue a lógica. A gente precisa assumir isso para chegar em algum lugar. Até aí eu concordo com você.
Mais especificamente, a gente precisa ter uma sequência lógica tanto de argumentos, que vocês vão ver amanhã na aula de Renata, quanto de passos. Método, e quando eu falo método agora, é o método do paper que vocês vão fazer, a metodologia que vocês vão seguir. Então, se você sabe que cirurgia dói, você sabe que anestesia diminui a dor, qual seria a conclusão lógica disso? Usar anestesia para diminuir a dor da cirurgia, beleza? Qual é a sequência lógica do procedimento? Primeiro aplica anestesia. Depois você aplica o bisturi. Porque senão não dá certo. Você tem que seguir. Parece besteira, é engraçadinho. Mas se você não seguir o procedimento correto, você não vai chegar no mesmo resultado nunca. Quer dizer, você pode até chegar, mas por acaso. E vocês vão ver que isso é o que mais acontece. E a replicabilidade é obter os mesmos resultados com os mesmos procedimentos. Você aplica anestesia antes do bisturi em todos os pacientes, certo? Todos os pacientes vão sofrer menos. A contestabilidade. E aí? Qual é a importância da contestabilidade? Se você já tem um sistema que tem uma sequência lógica, se você já tem uma sequência lógica de procedimentos que dá o resultado que você quer, pode ser que funcione para a maioria das situações, mas para algumas não. Então, quando não funciona, você tem que testar novamente para ver se... E se o seu sistema permitir exceções? Uma pessoa vai sentir muita dor dele. Alguém vai sentir muita dor. Biologia é a ciência das exceções. Vocês passaram a graduação inteira de vocês vendo todas as exceções da botânica e da zoologia. Na ecologia também. A gente sempre estuda o bichinho que se diferencia dos outros, a plantinha que faz não sei o que lá diferente. Então, eu acho que você continua insistindo nisso, porque é o que a ciência não estuda, não consegue chegar à realidade. Então, sempre vão existir exceções e você tem que replicar e tentar chegar o mais próximo da realidade que você conseguir. Você contesta para você vai contestando para chegar nisso. Eu acho que a importância da contestabilidade, porque antes de você chegar ao resultado que a anestesia faz sofrer menos, então você faz primeiro a anestesia, depois aplica o bisturi, por exemplo, existia alguém que chegava e dizia, não, você reza para Deus, para não sei o que, você faz uma oração não sei o que e deve sofrer menos. E aí veio alguém e contestou e falou, não, mas eu não estou sofrendo menos. Vocês conhecem? Eu acho que é o resultado, o que eu quero dizer. Esse que você está mostrando é um exemplo de um resultado final que já foi contestado antes e que, apesar de haver exceções, no momento não achou uma resposta melhor do que ele. E a medicina tradicional? Como assim? Você tem... Oi? Tipo chá de boldo para dor de barriga. Não foi o que mais sentiu, mas funciona. Funciona? Todos os chás que Funciona? Experimentação. Se você pegar um chá qualquer... Chá de romã para garganta. Pode não funcionar. Chá de romã para garganta. Vai funcionar para todo mundo que está com dor de garganta? Para você. Pois é, vai depender. E para ele, que está com a garganta alinhada lá? Você tomou o chá de romã? Toma um chá de romã, testa. Vamos testar se funciona. Passei bom projeto. Vai funcionar, né? Vai? Vai. Por quê? Intensidades diferentes. A contestabilidade é importante. Vocês já ouviram falar de efeito placebo? Sim. Vocês sabem que existem gradações do efeito placebo? Teve um experimento que foi feito. Efeito placebo todo mundo sabe o que é. É você achar que está tendo um efeito, então você sente as consequências daquilo. Se eu der para você uma pílula branca e dizer que aquilo é um analgésico, ela vai ter um certo efeito, sua dor vai diminuir. Se eu der para você uma cápsula colorida, vai ter um efeito maior. Se eu injetar em vocês uma solução salina, Em 10 minutos vai estar curado. a dor vai diminuir. Se a injeção for dolorosa, vai agir mais rápido ainda. Embora
tudo isso seja com placebos. Nada disso tinha um ingrediente ativo. Isso foi provado experimentalmente. E aí? Eu acabei de dar a resposta para vocês. Por que a replicabilidade é importante? Contestabilidade. Bora, gente. Vocês já fizeram isso nos trabalhos de vocês, que vocês já me disseram? Vocês podem até não ter sabido, mas vocês fizeram. Pode dar certo, mas você pode ter um jeito melhor, mais rápido, diferente de chegar no resultado. Ou pode dar certo, mas não porque aquilo é o efeito. Ou Efeito placebo. A dor diminui, mas não é porque você toma um analgésico, é porque você tomou qualquer coisa. É que os sistemas são complexos, então pode ter várias coisas ali interagindo, que pode ter levado aquela resposta, mas não necessariamente que você... O efeito pode não ser causado pelo fenômeno que você suspeita. Então, você tem que ser capaz de contestar a relação causal da sua resposta. Todo mundo entendeu isso? Então, é possível provar que você está errado. Como você vai provar que a anestesia diminui a dor? Você aplica anestesia em uns, primeiro você corta, depois você anestesia, primeiro você anestesia, depois você corta, só anestesia, usa anestesias diferentes. Você faz todo o seu setup experimental, seu delineamento experimental, para contestar que a sua hipótese é corroborada ou não. Vocês viram isso com o Glauco na segunda-feira. Não foi isso que ele deu na... Lembrando que a gente não incentiva o não uso de anestesia nas cirurgias, e vocês devem sempre consultar o seu médico.